Recentemente, uma das manchetes em tireoide foi justamente sobre o uso de metotrexato para pacientes com doença de Graves. Nos últimos anos não houve nenhuma novidade sobre tratamento da doença de Graves, do hipertireoidismo por doença de Graves, né? Basicamente, o tratamento recomendado hoje pelas diretrizes realmente é ou com droga antitireoidiana, que é a primeira escolha aqui no Brasil, ou ainda com o uso do radioiodo ou tireoidectomia total. E não houve novidades até recentemente. Ano passado, em 2024, foi publicado um ensaio clínico que na época não fez muito barulho, mas foi um ensaio que avaliou pacientes com doença de Graves recém-diagnosticadas e que foram randomizados para 2 grupos. Um grupo para utilizar metimazol, que é a terapia de primeira escolha, dentre as terapias farmacológicas, e um outro grupo para usar metimazol associado com metotrexato. Então, sim, estamos falando agora do metotrexato para a doença tireoidiana. Ele foi prescrito numa dose de 10 mg por semana. E o grande objetivo era ver se o uso do metotrexato aumentaria a remissão da doença de Graves, ou seja, após 18 meses haveria mais pacientes que não estariam utilizando drogas antitireoidianas, e também em relação à negativação do TRAB. Será que utilizar metotrexato aumentaria a negativação do TRAB em relação ao grupo que usou apenas metimazol? Bem, tanto em relação à remissão da doença após 18 meses, quanto em relação à negativação do TRAB, o uso do metotrexato foi superior. Para você ter ideia, 88% dos pacientes que usaram metotrexato negativaram TRAB após 1 ano e meio, versus 33% dos pacientes que usaram apenas o metimazol. E a gente pensa, poxa, mas será que é seguro usar o metotrexato com esse objetivo? Porque é uma medicação que sabidamente tem alguns eventos adversos bem conhecidos. Mas no estudo foi considerado seguro, não houve neutropenia. O que houve em relação ao hemograma foi uma queda de linfócitos que foi estável. E sem significância clínica, né? Nada muito alarmante. Então, do ponto de vista clínico, nenhum efeito adverso novo que leve a uma preocupação adicional. E aí, por que é que a gente começou a falar mais sobre isso agora? Porque recentemente, naquele journal da American Thyroid Association, eles publicaram um comentário discutindo esse estudo e a importância desse estudo. Não que a gente vá recomendar rotineiramente metotrexato para todos os pacientes com doença de Graves, mas a gente sempre tem aquele paciente na prática que a gente, ao diagnóstico, já sabe que não vai responder muito bem com o metimazol. É o paciente que já tem um hipertireoidismo mais grave, mais florido, com muitas manifestações extratireoidianas, níveis de TRAB muito elevados, que por si só já indicam uma possível falha terapêutica com tionamida. Então a gente começa a pensar, será que esses perfis seriam pacientes para de início já começarem com o metotrexato? Quem tem um perfil que eu vejo que vai ter falha realmente utilizando o metimazol? Vamos aguardar o que é que os próximos consensos sobre Graves vão trazer sobre isso. A gente fica se perguntando se as diretrizes elas vão mudar alguma coisa, ou se vão esperar outros estudos, ou estudos maiores, né, para validar esse efeito e essa segurança do metotrexato. Eu acho muito interessante, eu acho até que a gente está atrasado nisso, porque a gente se acostumou a fazer uma medicação que está tratando a consequência. Né? Ela não age na fisiopatologia da doença, que é um autoanticorpo, que é a produção de um autoanticorpo, que é o TRAB, que vai ali estimular essa tireoide a produzir muito hormônio. Então a gente está diminuindo a produção do hormônio, mas a gente não está modulando o anticorpo. Né? Tanto que, não à toa, é tão comum haver recidiva da doença depois que a gente trata, ok, melhorou aqui, fiz 18 meses, 24 meses para o metimazol, e depois a doença é recidiva, né? Porque a gente não agiu no problema, na causa central. Então, por que demorou tanto a se avaliar imunomoduladores, né, na doença tireoidiana autoimune? Né? De certa forma, até isso me fez lembrar o uso de micofenolato para oftalmopatia de Graves, aí, que tem estudo e que até é citado no guideline europeu de oftalmopatia de Graves, que também faz sentido, assim, na mesma lógica, né? Você tentar imunomodular o TRAB, que também é o causador ali da oftalmopatia. Pois é, quando a gente fala sobre ortopatia de Graves, existem vários imunossupressores que são utilizados, assim, o Elgogo traz o micofenolato como primeira linha, mas outros até como segunda linha, a azatioprina, por exemplo, né, associado ao corticóide, em alguns cenários, rituximab.
Então, realmente, eu concordo com você. Acho que demorou para a gente ter alguma novidade nessa linha em relação ao hipertireoidismo por doença de Graves e não necessariamente uma manifestação extratireoidiana. E talvez, será que o Methotrexato também, não vai ter um efeito positivo sobre diminuir risco ou melhorar a oftalmopatia de Graves? É possível que não sim. Porque se você está reduzindo o TRAB, realmente o efeito, quando você olha o estudo, a diferença é muito grande, né? A redução do TRAB, quem usou Methotrexato e quem não usou, né? E de forma segura. Né? Então, pelo menos por esse tempo de uso, 18 meses, a droga foi segura. Então, realmente, eu acho que é algo promissor. Já tem muito tempo que a Associação Americana de Tireoide publicou um documento, um guideline sobre hipertireoidismo. Vamos ver se recentemente, ou aqui, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, quem né? sabe? Ou o Grupo Americano traz alguma recomendação nova em relação a esse tema, mas é algo que, por exemplo, a gente que trabalha em hospital universitário, né, que atende pacientes às vezes muito graves já o diagnóstico, já devemos começar a considerar na prática, eu acho, por mais que a gente não tenha isso em consenso. Inclusive aquele paciente, por exemplo, que tem oftalmopatia grave, que a gente não pode mudar pro iodo e vai começar só o metimazol, será que começar metimazol, Methotrexato? Enfim, mas é claro, eu estou extrapolando, a gente precisa também de evidência para esse perfil de paciente, mas são questionamentos que a gente traz e que a gente precisa de respostas para melhorar. A gente precisa realmente melhorar, a gente está muito parado, eu acho que a gente está muito, inclusive os pesquisadores, né? Eu acho que há uma inércia quando a gente está falando de doença de Graves. Diabetes e obesidade de forma acelerada, muitas novidades em relação a doenças tireoidianas. Às vezes a gente tem essa sensação de que não está andando, principalmente em relação ao hipertireoidismo. Né? Em câncer de tireoide a gente já tem mais novidades. Isso.